Olá pessoal, sou o professor Adriano Vaga e trarei aqui hoje para vocês sobre como exportar, ou seja, salvar o seu banco de dados de diversas formas. Vamos lá então? Uma das formas que eu mostrarei utilizando o PHPMyAdmin e com o PHPMyAdmin aqui após logado, por exemplo, no sistema, eu vou em exportar e aqui em exportar tem um formato que eu rapo, que exibe mínimo de opções, formato SQL, aí posso alterar aqui para outro formato que eu queira salvar. E neste caso aqui, ele fará o export, ou seja, salvará também todas as bases de dados que tem aqui ao meu lado esquerdo, no menu à esquerda. Então, utilizar o personalizado, deixar o formato SQL, vou desselecionar todos e selecionar apenas a base que quero fazer o backup, que é a Sakla. Não vou renomear a base, guardar o resultado para o arquivo, né? Então vai ser o nome do próprio servidor aqui, então eu posso alterar, né? Em vez de deixar aqui server graphical localhost, eu vou colocar aqui, por exemplo, bk traço sakla do php myadmin e colocar a data de hoje, por exemplo, 13/9/2020. Então deixarei ele aqui, formato TF8. Eu não vou colocar como exportar como texto, os demais aqui deixar como padrão. As demais informações, estrutura e dados, ou pode ser só estrutura ou somente só os dados. Isso aqui são interessantes opções de criação, né? Se eu quero colocar antes da criação do banco de dados, eu quero dropar ele se existir. E dos demais aqui, por exemplo, se eu quero dropar a tabela, view, vou deixar por padrão aqui para não precisar apagar, caso tenha, né? Assim não perdemos. E adicionar todas as declarações aqui, também vou adicionar a declaração de create procedure function event. A única alteração que eu fiz do padrão foi também exportar as procedure, function e event. As opções de criação de dados, não vou colocar nenhuma quanto a criar. Aí tem a forma de sintaxe, a forma que ele vai exportar, né? Se será incluir nomes de coluna em cada insert, múltiplas linhas ou ambos acima. Então vou deixar como ambos acima. E por baixo aqui, por baixo aqui nos últimos, né? Deixar as configurações, tamanho máximo da consulta gerada será esse. Clico em executar. Ele vai abrir com o padrão que eu coloquei aqui, eu vou salvar na área de trabalho. Vocês vão poder verificar aqui, ó, bem aqui no cantinho aqui embaixo. Ele está salvando, já salvou aqui, ó. Então esse já foi feito o banco, o backup pelo PHP Agora falei pelo adminer ao logar na plataforma, na base, clico em exportar. Aí aqui os formatos são abrir, salvar ou gzip. Recomendo deixar salvar. Formato SQL, CSV, com vírgula, CSV, ponto e vírgula, TSV. Deixo SQL. A base de dados, eu vou manter o create, rotina e eventos. Tabelas, o drop com create. E os dados, o insert. Então eu vou desselecionar todas as bases e selecionar mais uma vez somente a base Sakla. Clicar em exportar. Ele aqui já puxou com o nome de localhost. Vou colocar bk-adminer Sakla, né? Padrão que eu tinha colocado do outro. Sakla adminer-13/9/2020. Salvar. Ele vai mostrar aqui, já salvou também. E agora demonstrarei também via terminal. Temos aqui o terminal do Linux, né? Que é bem similar, os comandos são idênticos na realidade ao do Windows, né? E aí para exportarmos o comando é similar também ao de import, né? A diferença é que na conexão do import nós utilizamos, e para conectar, nós utilizamos MySQL, -h, w, servidor, né? Onde está o servidor, .com.br, -u, usuário, -p, e aí nós fazíamos de onde queríamos que viessem os dados, né? A diferença é que utilizávamos um menor, ou seja, os dados daqui para cá, né? Então, o export nós vamos utilizar isso e teremos que adicionar duas coisas a mais. Um é o escrever dump, que seria no sentido de exportar, né? E aqui qual que é o banco que queremos exportar, para não exportar todos, né? Então, Adriano B, underline, Sakla, PTBR. E para onde vai? Eu vou colocar em barra home, barra no desktop e vou colocar BK. Aí seria aqui Sakla via terminal, o dia de hoje,
13/9/2020.sql. Então ele vai fazer o quê? Pegar os dados deste banco e jogar para dentro deste arquivo. Ele vai pedir minha senha, digito a senha aqui, e aí está o cursor ali parado que ele está exportando. Posso terminar de exportar e ele vai voltar para o prompt, né? Então aqui ele deu um erro de execução, né? Falou que não pode executar, que a informação da estatística não está batendo. Bom, aí tivemos este erro aqui, né? Couldn't execute, e aí ele fala que não pôde executar, né? Que foi devido à geração da verificada, não encontrou a tabela de estatísticas, né? Isso acontece por uma flag do MySQL dump 8. O que podemos fazer? Eu apertei aqui essa tecla para cima para poder resolver, né? Volto aqui ao inicial e antes do meu "-h" do servidor e demais dados, aí eu posso colocar aqui então uma opção que seria o seguinte: "-column", ou seja, na coluna de statistics, colocar igual a 0, que aí não é para gerar, né? E deixo o resto do comando igual. Aperto o Enter, pedir a senha novamente. Após digitar a senha, esperar aqui o cursor e ele voltará com um retorno de erro ou sucesso se voltar ao prompt. Então, como podem verificar, ele voltou aqui ao prompt e agora podemos então conferir, né, o backup dos arquivos realizados até o momento aqui. Posso vir cá em cd /home na área de trabalho, dar um ls aqui, vocês vão verificar que tem ls-la, vocês vão verificar que tem 3 arquivos aqui, ó. Tem o Sakla Adminer, o Sakla ppmadmin e o Sakla terminal. E destes 3 arquivos tem uma diferença pequena entre eles. Contudo, interessante que se eu vim pelo modo design, né, vamos verificar que está 3,5, 3,5 e 3,2 no terminal. Vou abrir estes 3 arquivos aqui no Atom, né, para a gente verificar. São os comentários que tem antes e pós ou durante o SQL, né, que dá essa alteração. Contudo, se importarmos eles, o resultado, o número de tabelas, o número de registros serão os mesmos. Então, como podem verificar, esse aqui foi gerado pelo MySQL dump do Linux. Aí ele mostra aqui os comandos, servidor, a versão do servidor, né? E os dados aqui, os drops, a forma de comentário e os comandos abaixo. Pelo adminer, ele mostra aqui em cima pelo adminer. É um pouco mais limpo, né, o código dele. Se a gente for pegar aqui em linhas, por exemplo, esse aqui deu 46.533 linhas. O do terminal deu 516 linhas. A diferença, reparem, pelo formato do insert, né? Aqui é um insert só. Neste aqui do adminer, ele faz vários comandos de insert. E o outro aqui é o PHPMadmin. Ele nos mostra aqui a versão e mostrando aqui embaixo a quantidade de registros, né? 46.977. Eu clicando aqui eu consigo ver pelo Atom, né? 46.977. Neste aqui, por exemplo, 46.533. E este, por mais que tenha um insert que diminui o número de linhas, a gente consegue clicar aqui e verificar, ó. Então, neste caso aqui, os 3 arquivos com o mesmo quantitativo, a diferença é apenas os comentários, né? O comentário, por exemplo, do PHPMadmin aqui veio em português, né? Essa é a configuração que está lá no PHPMadmin. O do adminer não tem comentários entre as tabelas, entre os inserts. E do terminal tem a cada tabela aqui, por exemplo, o dumping, né? E os dados de cada uma. A estrutura e o dump de cada um. Então esses são os 3 arquivos gerados pelo backup.